O Bolsonaro, com aquela história de que pode renunciar à presidência da República, como sugeriu num texto que distribuiu hoje pelo WhatsApp, acabou, talvez até sem querer, disparando a luta sucessória, ou seja, a disputa pelo seu próprio cargo. Olha aqui, o presidente da Câmara chefiando um movimento para derrubar o projeto do Bolsonaro sobre a Previdência. Inclusive, em almoço com o Centrão, o próprio presidente da Câmara está à frente deste movimento, segundo esta matéria aqui do jornal Estado de São Paulo, o famoso Estadão. Agora, enquanto isso, o ministro da Economia anuncia a venda do Banco do Brasil lá, juntamente ao lado do presidente Bolsonaro, naquele encontro de Dallas. Primeiro, vai analisar esta matéria aqui do Estadão, porque a gente sabe que o substituto eventual e sucessor do presidente da República é o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Mas em terceiro lugar está o Rodrigo Maia, que numa crise, numa crise institucional, poderia declarar a vaga não só a presidência, como a vice-presidência da República, e aí o Rodrigo Maia teria uma chance de se eleger presidente da Câmara, presidente da República, em eleição indireta pela Câmara e o Senado, claro. Mas vamos ver como é importante esta matéria aqui. Em mais um embate com o governo de Jair Bolsonaro, um grupo de deputados, incluindo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu apresentar um novo projeto de reforma da Previdência, abandonando o texto enviado em fevereiro pelo governo. Segundo o presidente da Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, a decisão foi tomada ontem em reunião na casa de Rodrigo Maia, da qual participaram líderes de partidos do grupo conhecido como Centrão. Olha, esta decisão aqui, ou esta manobra, como pode ser interpretada, ela dá aval absoluto àquela carta, aquele texto que o Bolsonaro distribuiu hoje pelos seus amigos através do WhatsApp e que teve grande repercussão na imprensa, já que partia do próprio presidente da República. E o que é que o Bolsonaro diz? O Bolsonaro parece querer dar uma de Jânio Quadros, dizendo que pode renunciar. A gente se lembra que o Jânio Quadros renunciou com apenas 7 meses de mandato, depois de ter sido eleito pelo presidente da República, pelo povo brasileiro, com absoluta, quase absoluta maioria dos votos. Nesse texto, aqui reproduzido pela Folha de São Paulo, mas que foi também reproduzido pela maioria ou quase totalidade da grande e pequena mídia e redes sociais, o presidente denuncia a articulação do que ele chama de corporações. E aí ele inclui não só as grandes empresas, os grandes bancos, como o Ministério Público e também as confederações e os sindicalistas. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: que poder de fato tem o presidente do Brasil? Até o momento, como todas as suas ações foram ou serão questionadas no Congresso e na Justiça, apostaria que o presidente não serve para nada, em letras garrafais, nada, exceto para organizar o governo no interesse das corporações. Fora isso, não governa. Ou seja,
O Bolsonaro está admitindo que não fez nada até agora por causa dessas pressões. Então, o que é que ele sugere? Com esse Congresso que está aí, o Brasil, como ele diz, está disfuncional, ou seja, ingovernável. Mas isso não é tudo. O importante, a meu ver, nisso tudo, é que a cefalia do governo, de fato, como o próprio presidente aqui está admitindo, abre as porteiras para os espertalhões, como esse ministro da Economia, o superministro Paulo Guedes, que ao lado do presidente lá em Dallas anuncia que vai vender o Banco do Brasil. Imaginem só. E aqui temos a notícia do Paulo Guedes vendendo o Banco do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou ao lado do presidente que irá entregar o Banco do Brasil ao Bank of America nos moldes do que já fizemos entre a Embraer e a Boeing. A gente se lembra que o Bolsonaro ainda não tinha assumido, mas tinha assumido o Temer, não é? Que também foi colocado lá para vender o Brasil. O Temer, a gente sabe que entregou a Embraer à Boeing. E a Boeing engoliu a Embraer, dizendo que estava fazendo uma associação, uma joint venture. Mas a gente sabe muito bem como é que isso funciona na prática. Eles sempre engolem tudo. Eu digo eles, as multinacionais. Então, em discurso em Dallas, nesta quinta-feira, durante a homenagem da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos a Jair Bolsonaro, o ministro da Economia falou ao lado do presidente que irá entregar o Banco do Brasil ao Bank of America. Abre aspas. Vamos procurar fazer uma fusão entre o Banco do Brasil e o Bank of America. São bancos bons para empréstimos agrícolas. Ele aí já está querendo o apoio, né, do agronegócio para fazer esta transação, essa sim perigosíssima, sobretudo numa situação em que estamos, que é uma situação, como eu disse anteriormente, de quase acefalia de governo.